Fala gurizada, bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre hemostasia secundária. Bora pro vídeo. Então gurizada, começando essa aula aqui, você já deve ter assistido a primeira aula de hemostasia primária. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima. Então você deve perceber que assim, eu falei que tinha 5 componentes de hemostasia como um todo, tá? A gente tem as plaquetas e os vasos sanguíneos, que entram na hemostasia primária, e a gente tem outros 3, que é a coagulação, incluindo os fatores e a cascata de coagulação, a fibrinólise e a anticoagulação, mas aqui eu trago como inibidores fisiológicos da coagulação, beleza? Que daí são os 3 que eu vou abordar no vídeo de hoje. Vamos começar então pelos fatores de coagulação e entender onde eles são sintetizados, tá? Então a síntese de todos os fatores da coagulação, ela ocorre no fígado. Mas tem 2 fatores principais também, que eles são produzidos não só no fígado, mas também nas plaquetas, tá? E esses fatores são os fatores 8 e o fator 13. Então vamos colocar eles aqui. Então os fatores 8 e 13 produzidos nas plaquetas, tá? E aqui entra uma característica importante, que são os fatores vitamina K dependentes. O que isso quer dizer? Que para sua síntese ser concluída lá no fígado, eles precisam da vitamina K. Isso é extremamente importante quando a gente vai tratar um paciente com determinados coagulantes, como a varfarina, que implica diretamente nesse processo da vitamina K, tá? Então, a gente consegue relacionar isso daqui com uma utilidade clínica, certo? E quais são os fatores vitamina K dependentes? A gente tem o fator 2, o fator 7, 9 e 10. Além desses fatores vitamina K dependentes, a gente tem outra proteína muito importante para inibição fisiológica da coagulação, que eu vou falar depois, beleza? Então vamos começar agora a nossa cascata de coagulação. Vamos começar então, a gente tem 3 vias, tá? Vários livros trazem as 3, mas tem livros que trazem apenas a extrínseca e a intrínseca, que basicamente eles têm um resultado em comum, por isso essa terceira via. Então vamos lá. A via intrínseca, a gente começa com o fator 12, beleza? E aqui eu fiz uma legenda. Esse fator 12 a gente também pode chamar de fator de contato. É outro nome que a gente tem para ele. O que acontece? O fator 12 ele é ativado quando ele entra em contato com o colágeno subendotelial. Por quê? Quando a gente tem a lesão vascular, não é só a plaqueta que está ali solta no plasma que entra em contato com o colágeno. Claro que a gente vai ter adesão, ativação, agregação plaquetária para formar o tampão hemostático primário, mas você tem que entender que todos os componentes do plasma fazem contato com aquele colágeno. E é aqui que a gente ativa o fator 12. Quando o fator 12 ele é ativado, ele ativa o fator 11 da coagulação. Quando o fator 11 da coagulação é ativado, ele ativa o fator 9. E o fator 9 ativado, ele vai ativar um dos fatores mais importantes da coagulação, que é o fator 10, certo? Eu estou fazendo bem tocado assim porque isso é uma cascata. Nada vale se a gente ficar decorando isso daqui. Só tem que entender que um vai ativar o outro em seguida, mas a gente tem alguns processos que fazem mais sentido. Outra coisa que a gente tem que entender aqui é, para que o fator 9 ative o fator 10, ele tem que formar um complexo com outros 2 fatores. E são eles o fator 8, fator 3 e cálcio. Quando a gente forma esse complexo, ele serve como um ativador parcial do fator 9 e aí a gente ativa o fator 10, beleza? Via intrínseca, fechou, tá? É isso. Aqui a gente consegue entender a importância do cálcio e dos fatores da coagulação atuando em conjunto, beleza? Vamos lá, via extrínseca. Qual que é a diferença? Ela é mais rápida, tá? Mais rápida de ser ativada e com ela a gente consegue dar seguimento na cascata de coagulação, ativando a via intrínseca, tá? Então vamos lá. A via extrínseca, ela começa pelo fator 3. O fator 3 está aqui em cima também. A gente tem vários nomes para eles. Eu vou colocar aqui como fator tecidual. Mas você também pode ver nos livros como fator tissular, que é a mesma coisa, ou tromboplastina, também é o fator 3. Beleza? O fator 3, quando que ele é ativado? Lembra, ele está solto no plasma.
E ele é ativado quando a gente tem lesão endotelial. Então, esse processo já ativa esse fator e aí a gente desencadeia a cascata extrínseca da coagulação. Então, o fator 3 ele vai ativar quem? O fator 7, beleza? Ele vem e ativa o fator 7. E o fator 7, juntamente com cálcio, ativa o fator 10. Agora a gente tem a via comum. O fator 10 ativado, ele forma um complexo com mais 2 fatores. A gente tem aqui o fator 5, o fator 3 e o cálcio. A gente tem essa correlação aqui junto com o fator 10, e aí esse complexo permite a ativação de outro fator da coagulação. Eles vão então ativar o fator 2, beleza? E o fator 2 está na nossa legenda ali. A gente chama ele de protrombina. E se o fator 2 é o fator protrombina, o fator 2A, que é o fator 2 ativado, a gente chama de trombina. A função do fator 2A, ou seja, da trombina, é ativar o fator 1 da coagulação. E ele está lá na nossa legenda também. Quem é ele? É o fibrinogênio. E se o fator 1 é o fibrinogênio, o fator 1A, ou seja, o fator 1 ativado, é a fibrina. Perfeito! A gente matou a cascata de coagulação. E agora você tem que entender qual que é o contexto, por que a gente tem esse processo ocorrendo. Você deve lembrar que lá na formação do tampão hemostático primário, eu falei que ele é frágil. E ele realmente é. A fibrina ela serve como uma cola. Então, quando ela é formada, esses feixes de fibrina vão se depor sobre o tampão hemostático primário, fazendo com que ele fique mais estável. Mas a fibrina formada de forma inicial, ela não é estável, ela é instável. Por isso, a gente tem o fator 13 da coagulação. Lembra que ele é produzido pelas plaquetas e pelo fígado. E como ele é produzido pelas plaquetas, pensa que é a relação. A gente tem as plaquetas e a fibrina bem próximos uns dos outros. E o que é o fator 3? É o fator estabilizador da fibrina. Então faz sentido ele ser liberado próximo da fibrina, correto? Então vamos colocar aqui, ó, estabilizador da fibrina. Quando a gente tem a ação do fator 13, aí sim a gente forma o tampão hemostático secundário, beleza? Que é estável, ele é mais firme e aí sim permite a restituição vascular. Então tá, gurizada, agora que a gente já formou o tampão hemostático secundário, eu apaguei aqui porque agora a gente vai entrar nos outros 2 e últimos componentes da hemostasia, beleza? Antes da gente ir para a fibrinólise, só fazer um adendo aqui para vocês, tá? A trombina, então vou circular ela aqui em azul, ela é importante também porque ela ativa outros 3 fatores da coagulação, que é o fator 8, o fator 5 e o fator 13. Não podia deixar de citar isso daqui para vocês, então tem que ter esse conhecimento. A trombina ativa esses 3 fatores. Fechou? Agora sim, vamos para a fibrinólise. Você tem que entender o seguinte, o que acontece? O nosso organismo, nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, esse processo de coagulação, ele é simultâneo com o processo de fibrinólise. E fibrinólise é o quê? A lise da fibrina. Por quê? Se a gente está coagulando, pensa, esse tampão, esse trombo, ele vai ficar cada vez maior e ele pode ocluir o vaso. Resulta em trombose, tá? Então, por isso, a gente já começa com a fibrinólise ao mesmo tempo. Então vamos aqui, tá? A gente tem o fator 12. O fator 12, ele ativa uma proteína plasmática que a gente chama de plasminogênio. E além disso, você deve lembrar que lá no vídeo de hemostasia primária, o endotélio também libera fatores ativadores do plasminogênio, certo? Então vou fazer uma flechinha aqui, tá? Tem que ter essa relação que é bastante importante. O plasminogênio ativado, ele é convertido em plasmina. E a função da plasmina é justamente vir aqui no nosso fator 1 ativado, que é a fibrina, e degradar ela. Acabou a fibrinólise. Mas agora perceba, antes você podia se perguntar, tá, se eu tenho só coagulação, eu vou fazer uma trombose. Mas agora, se a minha plasmina está degradando a fibrina, eu não vou ter coagulação.
certo? Então eu não vou ter o tampão hemostático secundário, eu vou ter uma hemorragia. Calma, que no nosso plasma a gente tem justamente uma proteína que inibe a plasmina. Então pensa, é um ciclo, isso daqui é tudo muito bem programado. A gente forma a fibrina, forma a plasmina, e aí a plasmina degrada a fibrina e vem outra proteína para inibir a plasmina, beleza? Eu vou fazer ela em verde aqui. E o nome dela ele é bem sugestivo. A gente chama ela de alfa-2 antiplasmina. Então fechou. Antiplasmina vai degradar a plasmina e aí a gente tem esse equilíbrio. Agora sim, vamos lá para o nosso último componente da aula, que é a anticoagulação, mas falando de inibidores fisiológicos. A gente pode dividir eles em 3 grupos, que são o efeito fibrinolítico, que é justamente esse, então a gente já matou, o efeito antiplaquetário e o efeito anticoagulante. Vou trazer o efeito antiplaquetário antes. Primeiramente, em relação ao endotélio. Lembra que no primeiro vídeo de hemostasia primária, eu falei que o endotélio libera alguns fatores importantes, dentre eles, prostaciclina, que eu vou abreviar como PGI2, óxido nítrico, e tem aquela ADPase, tá? Adenosina difosfatase, inibindo, impedindo a agregação plaquetária, mas eu não vou falar muito dela agora. O foco está nesses 2 componentes, certo? A gente já vai voltar para eles. Agora, vamos voltar lá para o nosso fator 12 da coagulação. O que eu não falei para vocês é que o fator 12 ele também pode ser ativado por uma proteína que a gente chama de PPK, que é a pré-calicreína plasmática, ou pré-calicreína. Mas olha que curioso, quando a pré-calicreína ativa o fator 12, a gente tem a coagulação. Mas, quando o fator 12 está ativado, ele ativa a pré-calicreína e transforma ela em calicreína, justamente. Essa proteína é uma enzima e ela vai agir sobre o cininogênio. Quando ela cliva o cininogênio, ela forma as cininas, que são mediadores de certa forma inflamatórios, estão envolvidos em vasodilatação. O mais famoso e comum deles é a bradicinina. Você certamente já deve ter ouvido. E qual que é a função da bradicinina? A gente fala, vou trazer aqui em azul, que ela tem 2 ações principais. E aqui a gente fala mais num contexto inflamatório. Não é o foco do vídeo, mas eu vou trazer para vocês. Então a gente tem vasodilatação e, por consequência, aumento da permeabilidade vascular. Esses 2 processos vão resultar em alguns dos sinais cardinais da inflamação, onde a gente tem edema em decorrência da permeabilidade vascular aumentada, a gente tem ativação de receptores de dor, então a gente sente dor, a gente também tem o rubor, como aquela região ela está vasodilatada, chega mais sangue naquela região e ela fica mais quente, ela fica mais vermelha também, então tem calor, rubor, certo? Alguns achados aqui pra gente. Mas, como que ela causa vasodilatação? E ela causa vasodilatação da seguinte forma. A bradicinina, ela atua sobre um receptor acoplado à proteína G. E a gente tem um vídeo aqui no canal sobre, se você ainda não assistiu, corre lá. O tipo de receptor que ela atua sobre é o receptor acoplado a uma proteína GQ. Mas aí você pode pensar, tá, mas o mecanismo da GQ não entra cálcio, isso não faz contração em células musculares. Aqui eu estou falando do endotélio. Então, no endotélio, a gente ativa esse receptor GQ, entra cálcio e a gente ativa uma série de proteínas importantes. Mas a gente aqui ativa e aumenta a atividade de outras 2 enzimas essenciais. Uma delas é a ENOS, óxido nítrico sintase endotelial. Então, você já sacou a relação. É uma enzima que sintetiza óxido nítrico e aumenta. E o óxido nítrico é vasodilatador. Perceba que aqui a gente está pertinho das nossas células musculares. Então o óxido nítrico vai vir e promove a vasodilatação, o relaxamento muscular. E a prostaglandina, a prostaciclina, né? Que é uma prostaglandina. A gente aumenta a atividade da fosfolipase A2. Se você lembra, é uma enzima que libera o ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, mediado por outras enzimas importantes, gera a prostaciclina. Beleza? Então aqui está a relação. E a prostaciclina também vai vir aqui e promover a vasodilatação. Fechou? Por que é importante e por que isso daqui é um mecanismo fisiológico? Porque lembra, a gente ainda estava na vasoconstrição.
para aumentar a interação entre esses fatores. E aí, com a vasodilatação, a gente restitui o fluxo sanguíneo normal. Agora sim, vamos para os últimos componentes da aula, que são os fatores anticoagulantes. O primeiro deles é esse receptor aqui, em preto, que a gente chama de trombomodulina. A trombomodulina, ela é um receptor de trombina. Então, quando a trombina vem e se liga aqui, perceba o nome. Trombomodulina. Trombo você relaciona a trombina. Modulina, relacione com modulação de atividade. Tá? Trombomodulina. Por quê? Ela não vai realmente inibir a trombina, ela vai modular a sua ação. Então, em vez da trombina ativar o fibrinogênio, ela vai ativar essa proteína azul aqui. E essa proteína azul, que tem um formato em C, chuta o nome dela, proteína C, exatamente. Então, a gente tem aqui a proteína C e... se você lembra, eu falei de uma proteína importante que também era vitamina K dependente, e é justamente essa. Então, de novo, aqui a gente tem mais uma utilidade clínica, lá para aquele anticoagulante que eu falei, a varfarina, tá? A gente tem que levar isso em conta, o antagonista de vitamina K tem relação importante. A proteína C ativada, ela inibe alguns fatores da coagulação, mas ela só faz isso se ela tiver a ajuda de um cofator, que é a proteína S. Então, quando a gente tem a proteína C aliada à proteína S, a gente inibe dois fatores importantes da coagulação. E são eles o fator 5 e o fator 8 ativados. Muito bem. Para finalizar, a gente tem essa proteína preta aqui, essa bolinha aqui, que é MSH. A MSH é uma molécula semelhante à heparina. A heparina também é um anticoagulante. Mas qual que é a ação dessa molécula? Ela vem e ativa essa proteína verde. Essa proteína verde a gente chama de AT3, ou antitrombina 3. Adivinha o que ela inibe? Trombina. Mas não só trombina, certo? Aqui é fácil a gente lembrar dessa forma. Ela inibe todos os fatores que tem X, menos o fator 13. Então pensa da seguinte forma. Todos os fatores que tem X são produzidos apenas no fígado. Então a gente tem o fator 9, o fator 10, o fator 11 e o fator 12. Então, gurizada, esse foi o vídeo de hemostasia secundária. Se você gostou, já se inscreve no canal, clica no botãozinho de gostei ali embaixo, deixa sua dúvida no comentário se ficou alguma, que eu vou te responder, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.